Meus queridos, sejam super bem-vindos aí a mais um unboxing aqui do Cinematec Análise, tá? Espero que vocês gostem desse unboxing, foi um filme muito pedido. Fiquei mais ou menos aí um ano pedindo pro Vomir trazer esse filme, na verdade essa franquia, e quando ela chegou eu vibrei de alegria, porque assim, é um personagem pouco conhecido, mas que merece ser conhecido. É um horror que apesar de já estar para fazer aí 20 anos, não deixa de ser um terror moderno, né? Ele tem aí um humor negro que se mistura muito bem, né, com as partes assim de brutalidade, pode-se dizer. Então espero que vocês, ao assistir, gostem, né, do Terror no Pântano, pessoal. Isso daqui tá muito lindo, ó. Padrão OP também, né? Mas vocês vão ver aí no unboxing cada detalhe. E assim, pessoal, a gente acompanha a trajetória da Mary Beth, tá? Vou resumir aqui para vocês o que é o Terror no Pântano. Você vai acompanhar a trajetória da Mary Beth depois que o seu pai e o seu irmão desaparecem, né? Ali no original de 2006. No meio desse passeio pelo pântano, onde ela está procurando ali seu pai, seu irmão, acontece do barco acabar calhando e afundando. E aí eles ficam presos dentro desse pântano. Em um determinado ali momento do filme, né? Eles acabam ouvindo da própria Mary Beth a história sobre o Victor Crowley, né? Que seria então aí um jovem que nasceu deformado e que foi morto acidentalmente pelo próprio pai. Porém, ele ficou com uma maldição de renascimento, né? Isso a gente vai ver posteriormente nos outros filmes. E ele está sempre preso na noite em que ele morreu. Então ele volta e começa a exterminar ali todo mundo que pisa ali no pântano, né? E isso é muito legal, pessoal. O personagem ele é muito rico no que diz respeito à sua mística, né? Ele é muito rico em alguns elementos. Eu acredito que vocês vão extrair esses elementos e vão entender ao longo dos filmes. No Terror no Pântano 2, a Mary Beth volta ali, né? Depois do Victor Crowley ter massacrado o pessoal no primeiro. Dessa vez ela vai ali junto com alguns responsáveis pela morte do Victor Crowley quando ele era jovem e vai tentar ali barrar essa maldição junto com o Reverendo Zumbi, né? Que é um charlatão, mas que ao mesmo tempo, sendo charlatão, ele realmente tem conhecimento sobre como funciona aí essa maldição do Victor Crowley. E aí você fica pasmo com a brutalidade desse segundo filme, porque ele tem, sim, no nível de gore, ele é muito superior ao primeiro. Quando a gente parte para o terceiro filme, tá? Que seria então o fim da trilogia do Adam Green, nós temos ali um final satisfatório. O meu preferido, tá? Fica aqui para vocês, é o terceiro filme. Ele não foi lançado aqui em nenhum streaming, então ele não tem dublagem, né? Nem ele, nem o quarto filme, que seria o Victor Crowley. Mas falando sobre esse terceiro filme, ele fecha muito bem o arco do personagem, tá? Então, assim, não vou dar um spoiler desse terceiro filme, não. Assistam com a mente aberta dentro do que vocês viram nos filmes anteriores, porque ele tem mais gore ainda e tem o Victor Crowley mais brutal da quadrilogia. É esse Victor Crowley do Terror no Pântano 3. E para encerrar, né, a gente tem o renascimento aí do Victor Crowley em Terror no Pântano 4, que no caso se chama realmente Victor Crowley, e já fica meio que a parte da trilogia, mas eu acredito que vocês também vão gostar, tá? Outro ponto legal é que assim, a Mary Beth no primeiro filme, ela era interpretada por uma atriz que eu não me recordo o nome agora, mas ela foi substituída pela Danielle Harris de Halloween a partir do segundo filme. Então a gente tem um rostinho conhecido ali, a gente tem no Reverendo Zub o Tony Todd, perdão, e tem outros personagens também que são conhecidos, que nem o cara que interpretou ali o Jason de 2009, né, o remake. Passam por essa franquia alguns nomes assim, né, que estavam em alta na época. E isso é bem legal, porque a franquia é até então bem desconhecida. Pessoal, isso aqui vale muito a pena. Então, assim, minha dica para vocês é não deixar de aderir, principalmente para você que é fã de terror, que você não vai ficar decepcionado. A OP fez um trabalho muito legal para tentar restaurar ali as dublagens, né? Os trechos que não tem a dublagem, tem a legenda ali automaticamente.
Eu assisti também, pessoal, todo o material extra dessa edição, todo. E assim, 1 hora e meia de extra, o que me marcou bastante nos extras é uma entrevista que tem com o Adam Green, aonde o próprio Adam Green ele fala que numa fase difícil da vida dele ali, com depressão, tá? Ele decidiu parar de investir na carreira ali, deu uma pausa, foi fazer alguns eventos, e no meio desses eventos, ele estava do lado de ninguém mais, ninguém menos do que o George Romero, tá? E questionou ali, o próprio George Romero questiona para ele quando é que ele vai é, dar uma continuidade a Terror no Pântano, depois que a trilogia já tinha fechado. E ele fala que ficou assim, meio que isso não vai acontecer. E por causa do apoio, da força do George Romero naquele momento difícil, ele escreveu então ou o Terror no Pântano 4 ou o Victor Crowley, né? E deu sequência aí. Já tem mais de 2017, quase 10 anos que a franquia está parada, não vem nada. Há boatos de que vai vir aí um possível quinto filme. Espero que venha, porque assim, isso aqui é muito show, pessoal. É isso, pessoal. Não deixe de fazer a aquisição de vocês e bora de unboxing.